Ó, no livro 9, tá? Os módulos 52 e 53, é uma aula sobre mutações gênicas e mutações cromossômicas. Como eu já comentei com vocês de manhã, tem uma lista de exercícios também lá na plataforma, lá na pasta lá do Coque Arquivos. E aí, tendo a aula, depois vocês já conseguem fazer a lista, tá? Tem gabarito, não deixem de fazer, tá? Então a gente está aí com o vestibular da CAF aí pertinho, tá com o Enem aí pertinho, e é um conteúdo que aparece em vários vestibulares. O pessoal que fez a PUC agora no final de semana teve questões de mutação gênica lá. Então, é importante, tá? Então, não deixem de fazer a listinha de exercícios depois. Muito bem. Mutação significa o quê? A gente já viu isso um pouquinho lá em evolução. Quando que a gente fala em mutação? Quando tem alguma alteração no material genético, tá? Só quero que tomem cuidado com o seguinte. Nem sempre a mutação, ela gera alguma coisa ruim. Existem mutações boas, positivas? Sim. Existem mutações ruins? Sim. Cabe quem agir? A seleção natural, né? Então, a seleção natural, ela age na mutação, a gente já viu lá em evolução. A mutação é o principal fator evolutivo. A mutação, ela ocorre e a seleção natural, agindo na população, ela vai selecionar se a mutação é vantajosa ou desvantajosa. Então, ela vai manter ou ela vai eliminar aquele indivíduo portador daquela mutação da população. Se ela eliminar, o indivíduo morre e a mutação morre com ele, vai embora junto com ele. Se ela for vantajosa, o indivíduo é mantido, ele se reproduz e gera outros com a mesma característica. E isso vai sendo passado de uma geração para outra. E aí ela passa, se for uma mutação vantajosa, ela pode predominar naquela população. A gente vai ver qual é a diferença entre uma mutação gênica e uma mutação cromossômica, tá? Primeiro, no geral, as mutações são modificações do material genético. Elas podem alterar o gene, como elas podem alterar o cromossomo. Podem alterar o cromossomo numericamente, com cromossomos a mais ou com cromossomos a menos. Podem alterar o cromossomo estruturalmente. Então, pode ser uma mutação cromossômica numérica ou estrutural, ou pode ser uma mutação na sequência de bases nitrogenadas do gene, da molécula de DNA que compõe o gene. Então, eu posso ter uma alteração na sequência de bases nitrogenadas do DNA e eu posso ter, então, uma mutação gênica. As mutações ocorrem de modo aleatório. Lembra lá? Elas acontecem. Se elas forem vantajosas, a seleção natural vai selecionar de maneira positiva. Se elas forem desvantajosas, a seleção natural vai eliminar. A gente já viu isso lá em evolução. Sempre elas ocorrem ao acaso. Eu nunca posso entender a mutação como um fator que ocorre para adaptar o indivíduo ao ambiente. Não. As mutações, elas acontecem. Se elas forem vantajosas, elas vão ser mantidas. Se elas forem desvantajosas, elas serão eliminadas. Ah, como é que elimina, Bioana? O indivíduo portador de uma mutação desvantajosa, ele não vai se reproduzir. E se ele não se reproduz, ele não gera descendentes também com a mesma característica. Então, ele vai ser eliminado daquela população. Se ela for vantajosa, ele se reproduz, gera descendentes com a mesma característica e vai ser mantido, então, na população. Elas podem ser espontâneas ou induzidas. Induzidas pela ação de agentes mutagênicos. Por exemplo, posso ter um câncer de pele. Causado pelo quê? Qual é o agente mutagênico que provoca um câncer de pele? Radiação solar. Posso ter um câncer de pulmão, um câncer de bexiga, um câncer de garganta. Quem é o motivador? Quem é o agente externo? O cigarro, né? Então, existem agentes mutagênicos que alteram o DNA. Elas podem ser espontâneas, pode ocorrer uma alteração natural ou pode ser induzida pela ação de um agente mutagênico. Podem ser favoráveis, desfavoráveis ou indiferentes, né? Favorável, quando é exposta à seleção natural e o indivíduo é mantido na população. Desfavorável, quando exposto à seleção natural, o indivíduo é eliminado daquela população. Ou indiferente, quando ela não é exposta. Fica lá e pode ser transmitida de uma geração para outra, até que em um determinado momento ela se manifeste, tá? Tá bom. Boa tarde. Ó, somente as mutações que ocorrem nas células germinativas é que serão transmitidas aos descendentes. Isso é verdade?
Somente uma mutação que ocorre nas células germinativas é que podem ser transmitidas aos descendentes. Por quê? Lembra de célula germinativa? O que a célula germinativa forma? O que células germinativas formam? Lembra? Células germinativas são as células que vão dar origem aos gametas. São as células que formam os gametas. Para ser transmitida para uma geração seguinte, só se ela estiver presente no gameta. Célula germinativa, se sofre mutação, vai formar gameta com a alteração. Esse gameta sendo fecundado, ele vai transmitir isso para a geração seguinte. Qual é o outro nome do grupo de células que não adianta ter mutação? Que não vai poder ser transmitida? Somáticas, exatamente. Mutações nas células somáticas, elas não poderão ser transmitidas, né? Nas células somáticas são as células que formam o corpo. São as células que formam o corpo. Então, elas não podem ser transmitidas. Uma alteração na pele, né? Um câncer de pele, não vou transmitir porque é célula somática. Ah, mas pode ter uma predisposição genética? Pode. Eu posso ter a mesma informação lá no meu gameta, nas minhas células germinativas, tá? Aí sim eu consigo passar para as gerações seguintes. Mutações gênicas, mutações que acontecem no gene. Mutações no DNA podem alterar a sequência de aminoácidos que formam uma proteína. Lembra disso? Uma cadeia de aminoácidos forma uma proteína, né? A informação genética ela está presente aonde? No DNA. Então, olha só aqui. Isso aqui é uma molécula de DNA, certo? Aonde está o gene nessa molécula de DNA? Onde é que o gene está presente nessa molécula de DNA? Aonde o gene está presente? Qual seria uma definição para gene? Tá? Isso foi uma questão da UFSC em 2023, 2024. Conceito de gene. Os candidatos não sabiam, pelo relatório da Cooperv, qual a definição de gene. Qual é a definição de gene? Isso aqui é uma molécula de DNA. Aonde está o gene no DNA? O gene, ele é uma sequência, ó. Esse pedacinho aqui que eu fiz em vermelho, ele vai representar um gene. O que é um gene? É uma sequência de quê? De bases, é uma sequência de bases nitrogenadas, é uma sequência de bases nitrogenadas presente na molécula de DNA capaz de codificar uma proteína. Então, gene é uma sequência de bases nitrogenadas presente na molécula de DNA capaz de codificar uma proteína. Ele tem que ter a informação genética para codificar uma proteína. Lembra quando a gente estudou ácidos nucleicos? A gente fazia um esquema assim, ó. Quer ver? Vocês já vão lembrar. DNA, por um processo, ele forma RNA mensageiro e por um processo o RNA mensageiro forma uma proteína. Lembra disso? Qual é o processo que passa de DNA para RNA mensageiro? Lembra? Transcrição. Muito bem. Qual é o processo que passa de RNA mensageiro para proteína? Tradução. O que eu tenho? O que eu tenho no RNA mensageiro? Códons. Lembra dos códons? E esses códons vão ser traduzidos em aminoácidos para formar uma proteína. Então, o códon, ele vai codificar um aminoácido que vai determinar a formação de uma proteína. Se eu tiver uma alteração no gene presente na molécula de DNA, eu vou alterar o RNA mensageiro. E se eu altero o RNA mensageiro, eu altero a proteína. Né? Então, uma mutação gênica é aquela que ocorre onde? Altera o gene, que é a sequência de bases nitrogenadas da molécula de DNA, e vai determinar a produção de uma proteína
diferente. Por quê? Porque se alterar o gene, altera o códon. Se alterar o códon, vai alterar o aminoácido. E se alterar o aminoácido, altera a proteína. Aqui a gente tem um exemplo que a gente já estudou, anemia falciforme, lembra disso? Na anemia falciforme, o que acontece na anemia falciforme? Quando o indivíduo forma hemoglobina normal, ele tem hemácias em formato de disco. E se ele tiver uma hemoglobina anormal, ele forma hemácias em formato de foice. Então, essa anemia falciforme é quando eu tenho uma mutação no DNA que codifica a formação de hemoglobina. Se a hemoglobina for alterada, as hemácias deixam de ser normais e passam a ser falciformes. O que mudou no gene? Mudou um par de bases nitrogenadas. Ó. Aqui tem o DNA normal, que codifica, né, um pedacinho aqui da cadeia da hemoglobina, que forma as hemácias. Aqui está a sequência normal. Aqui eu tenho o aminoácido glutamina. Houve uma mutação que trocou um par de bases, lá na sequência de bases nitrogenadas do DNA, e ao invés de codificar o sexto aminoácido como uma glutamina, codificou uma valina. Mudou o aminoácido, mudou a proteína, mudou a função dela. Ao invés de formar hemácias normais e discoides, o indivíduo tem um tipo de anemia onde as hemácias são falciformes. E o que acontece com uma hemácia falciforme? Não transporta oxigênio. Não tem como se combinar com oxigênio. Anemia falciforme, né? Assim é para vários outros genes, né? O indivíduo que tem fenilcetonúria, que não consegue produzir uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que é o teste do pezinho, que a gente já estudou, fibrose cística, albinismo, na aula de hoje de manhã, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular, tudo são alterações, todas essas anomalias recessivas são alterações em sequências de bases nitrogenadas, modificando o gene, modificando o fenótipo final, alterando o fenótipo final. Então, uma mutação gênica é quando eu tenho alteração na molécula de DNA e vai codificar uma outra proteína, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nem sempre alterando a sequência de bases, obrigatoriamente altera o códon. Lembra disso? Às vezes, uma mutação no códon, ele ainda codifica o mesmo aminoácido. Daí eu vou ter que puxar o negócio lá do comecinho do ano. Código genético, lembra disso? O código genético, ele tem 3 características, vocês lembram? O código genético, ele é universal. Lembra? Ele é universal. O que mais? Ele é degenerado e ele é não ambíguo. Lembra disso? O que significa um código genético universal? Vale para todos os seres vivos. Degenerado. Um aminoácido pode ter mais de um códon, né? Um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. E não ambíguo. Cada códon é exclusivo de um aminoácido, né? Então, quando eu tenho um aminoácido com vários códons diferentes, eu tenho um código genético degenerado. Pode ter uma mutação no material genético, mas não necessariamente vai alterar o aminoácido codificado por esse códon. Ok? Tranquilo? Mutação gênica altera o DNA. Altera a sequência de bases nitrogenadas do DNA. Pode perder uma base, pode duplicar uma base, pode inverter uma base, pode substituir uma base, a sequência de bases, tá? É como se a gente tivesse uma palavra e nessa palavra eu altero uma letra da palavra, né? E eu posso mudar ou não o significado dessa palavra alterando essa letra, ok? Isso são as mutações gênicas. Mutações cromossômicas estruturais. Elas mexem aonde? Estrutural. O que ela altera? A estrutura do cromossomo. A estrutura do cromossomo. O cromossomo ele pode perder um pedaço. O cromossomo pode ter um pedaço invertido.
O cromossomo pode ter um pedaço duplicado. O cromossomo pode ter um pedaço translocado, trocado de lugar. Gente, fica muito ruim se ficar apagado. Assim, fica bom? Acho que daí fica muito... Eu tenho a imagem o tempo inteiro aqui. Ó, estrutural, altera a estrutura do cromossomo. Então, vamos lá. Que alterações estruturais a gente estuda em ensino médio e pré-vestibular? Deleção, inversão, duplicação e translocação. São as 4, tá? O próprio nome já diz. Deleção. O que acontece? Um segmento vai ser perdido, deletado, perdido. Um pedaço do cromossomo, que pode ser qualquer pedaço, pode ser na extremidade, pode ser na região do centrômero, pode ser na parte inferior, qualquer parte do cromossomo pode ser quebrada e um pedaço vai ser perdido. Pode carregar um gene, pode carregar 2 genes, pode carregar vários genes, depende da deleção. Deleção, um pedaço do cromossomo vai ser perdido, deletado. Esse pedacinho quebrado, ele se perde lá no núcleo da célula. Muito bem. Inversão. O próprio nome da mutação diz, um segmento do DNA vai ser invertido. O cromossomo sofre quebra e o pedaço que foi quebrado, ele vai girar 180 graus e ele vai se prender invertido no cromossomo. Então, a gente tem aqui, ó, uma inversão desse segmento do cromossomo que quebrou, girou 180 graus e prende invertido, alterando a sequência gênica. Na deleção, um pedaço foi quebrado e um gene foi deletado, foi perdido. Na duplicação, uma sequência gênica ou um gene vai ser repetido, vai ser copiado. Pode ser uma sequência de genes ou pode ser um só gene e pode ser em qualquer ponto do cromossomo. Então, deleção, perde um pedaço. Inversão, quebra, gira 180 graus e prende. Duplicação, um segmento vai ser repetido, duplicado. Essas são alterações estruturais, tá? Que mexem na estrutura do cromossomo. Posso ter uma alteração que é chamada de translocação. Essa é perigosa. Por que essa é perigosa? Eu não posso confundir com crossing over, tá? Cuidado para não confundir translocação com crossing over. Qual é a diferença? A translocação é a troca de segmentos entre cromossomos não homólogos. E o crossing over? Lembra? O crossing over era a troca de segmentos entre quem? Cromossomos homólogos. Cromossomo do pai com cromossomo da mãe. Cor do olho castanho da mãe com a cor do olho verde do pai. Trocavam genes correspondentes. Isso é crossing over. Translocação é quando 2 cromossomos não homólogos, que carregam características diferentes, quebram e translocam pedaços. Trocam pedaços não correspondentes. Vai trocar número de dedos da mãe com o tamanho da orelha do pai. Informações genéticas que não são correspondentes. Isso é uma mutação e é chamada de translocação. Então, aqui, ó, eu tenho um cromossomo com a seguinte sequência: A, B, C e D. Um pedaço do cromossomo quebra e essa sequência vai ser translocada para um outro pedaço do cromossomo, alterando a sequência gênica do cromossomo. Então, eu tenho uma translocação, quando cromossomos trocam segmentos que não são correspondentes. Ah, Biuana, mas qual é o tipo de anomalia que pode acontecer? Depende do pedaço que foi translocado. Depende da informação genética que está sendo trocada de maneira incorreta, né? Tem algumas alterações estruturais que podem aparecer em questões de vestibulares, que são as mais conhecidas e que daí podem ser cobradas, né? Tem uma síndrome que é chamada de síndrome do miado do gato, ou também chamada de síndrome de cri do chá. A síndrome do cri do chá, ela é uma deleção do braço superior
do cromossomo 5. Então, ela já é conhecida. Quando as crianças têm um pedaço do cromossomo. Lembra isso aqui? Como é que chama isso aqui? Cariótipo. Isso é um cariótipo de uma criança com uma alteração cromossômica estrutural. Um pedaço do cromossomo 5 é quebrado e um pedaço do cromossomo vai ser deletado, perdido. Tá? Como é no cromossomo 5, no braço superior do cromossomo 5, isso já foi descrito, ele é chamado de síndrome de Cri-du-Chat. Cri-du-Chat ou síndrome do miado do gato. A criança chora e parece o miado de um gato. Ah, mas o que tem chorar como um miado de um gato? Chorar como um miado de um gato não tem problema nenhum, só que isso é um dos sinais que essa criança tem uma deleção do cromossomo 5. Tá? Então, é um sintoma aparente de que outras alterações estão por trás dessa deleção. Tá? Síndrome de Down, a gente já sabe que a síndrome de Down é o quê? Autossômica, e é quando a criança tem 3 cromossomos em qual par? Muito bem, ela tem uma trissomia do par 21. Só que na população, 3% das crianças, das pessoas portadoras de síndrome de Down, elas têm a síndrome por translocação. Elas têm 3 cromossomos no par 21, só que quando monta o cariótipo, a gente não encontra 47 cromossomos, a gente encontra 46. Só que quando a gente vai olhar o cromossomo 14, ela tem uma translocação do 21 com 14. O cromossomo a mais inteirinho do par 21 transloca para o cromossomo 14. Aí a criança vai ter um cromossomo 14 bem maior do que o outro, porque ela tem translocado o cromossomo do par 21 inteirinho no cromossomo 14. Tá? Então, é uma translocação. Ela tem a trissomia, só que quando se monta o cariótipo, não se encontra o terceiro cromossomo, que é da trissomia, né? O cromossomo extra do par 21, porque ele está translocado no 14. Tá? Então, de todo mundo na população que tem síndrome de Down, apenas 3% apresentam esse caso de ter o cromossomo a mais translocado no cromossomo 14. E os sintomas são iguais, porque ela tem uma trissomia, tá? Só não é diagnosticada no cariótipo. Tá? Então, são 2 exemplos de alterações estruturais que alteram, né? A estrutura do cromossomo sem alterar o seu número. Cariótipo com 46 cromossomos normais. Como são autossômicas, podem se manifestar tanto em meninos como em meninas, porque não estão presentes em cromossomo sexual, tá? Muito bem. Mutações cromossômicas numéricas. Quando é que a gente tem uma mutação cromossômica numérica agora? Quando altera o quê? Número. Quando eu vou ver no cariótipo uma alteração do número total de cromossomos. Pode alterar para mais ou pode alterar para menos. Tá? Normalmente, quando a gente fala em alterações cromossômicas numéricas, as que a gente estuda são as aneuploidias. Na espécie humana, é muito raro uma euploidia. É muito raro. Tá? Por que é muito raro uma euploidia? Porque na euploidia, o indivíduo tem conjuntos haploides inteiros a mais de cromossomo. Então, o indivíduo pode ser triploide. O que é um indivíduo triploide? É um indivíduo 3Ns. Como é que se forma um indivíduo 3Ns? Como se forma um indivíduo 3Ns? Ele tem 2Ns mais N. Na espécie humana, um indivíduo triploide, ele teria 69 cromossomos. 46, que é o padrão normal, mais 23 cromossomos extras. Não sobrevive. Por que não sobrevive? Se tem um cromossomo a mais, já tem uma série de anomalias? Sim. Agora imagina ter 23 a mais. Vai ser um aborto, tá? Hoje eu vou mostrar um cariótipo com uma triploidia. Então, triploide é quando o indivíduo é 3Ns. 4N seria o indivíduo tetraploide, 5N seria o indivíduo pentaploide, não sobrevive, tá? É muito comum
euploidias em vegetais, tá? É muito comum nos vegetais, em plantas, de maneira geral, mas em animais elas são raras, tá? É isso? Ó, só em plantas é que é possível. O que a gente tem? As aneuploidias. Pode ser 2Ns mais 1, onde o indivíduo tem uma trissomia. Pode ser 2Ns mais 2, onde ele pode ter uma tetrassomia. Pode ser 2Ns menos 1? Pode. Aí ele vai ter uma monossomia. Aí falta um cromossomo, né? A aneuploidia é uma variação no número, mas com um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, 2 cromossomos a mais, diferente do lote haploide de cromossomos. Então, o indivíduo tem um a mais, um a menos, ou 2 a mais, pode acontecer também. Então, o que a gente vai estudar agora são as principais aneuploidias. As principais aneuploidias que ocorrem na espécie humana. Pode ter uma aneuploidia de qualquer par? Quantos pares de cromossomos nós temos? Quantos? 23. Do par 1 ao par 22, eles são chamados o quê? Autossomos. E o 23º par? Sexual. Pode ser uma aneuploidia de cromossomo autossomo ou pode ser uma aneuploidia de cromossomo sexual, tá? Autossomo ou sexual. Então, vamos lá. Antes de a gente seguir, tem uma informação bem importante aqui, ó. Não pode faltar cromossomo autossomo em nenhum dos pares. Pode ter cromossomo a mais em qualquer um dos 22 pares, mas não pode ter a menos, não sobrevive, tá? Não pode haver ausência total de cromossomo X. Ninguém na espécie humana sobrevive se não tiver pelo menos um cromossomo sexual X. Não sobrevive. Existem genes essenciais à sobrevivência da espécie no cromossomo sexual X, tá? Então, ninguém sobrevive sem X e ninguém sobrevive com autossomo A menos, tá? Vamos ver as principais aneuploidias. Ó, olha esse cariótipo aqui, tá? Tem 2 cariótipos aqui. Eu quero que vocês olhem os 2 cariótipos. Lembra quando a gente estudou núcleo? Qual é a primeira regra para analisar um cariótipo? Contar o número. Segunda regra, determinar qual é o par sexual. Terceira regra, se tem a mais ou a menos, eu tenho que descobrir aonde está mais e onde está menos. Então, vamos lá. Esse cariótipo aqui, é normal ou tem uma aneuploidia? É normal ou tem uma aneuploidia? Tem uma aneuploidia. Aneuploidia de qual par? Par 21. Tem quantos cromossomos no par 21? 3. Então, ele tem uma trissomia. Né? Qual é o total de cromossomos? Tem um a mais? 47. Tem uma trissomia. Homem ou mulher? Como é que eu sei? Par sexual. XX, vírgula, XX. Tem 47 cromossomos, o par sexual XX indica uma mulher. Qual é o local da trissomia? Mais 21. O que eu representei aqui? Aqui, o total. Aqui, o par sexual. Aqui, o local onde tem um cromossomo a mais. Então, essa mulher, ela tem uma trissomia do par 21. Ela tem 2Ns mais 1. Ela tem um cromossomo a mais que o padrão normal. O par 21 é autossomo? Poderia ser um homem? Poderia. Tanto uma mulher quanto um homem. Nesse caso aqui, a gente tem uma mulher portadora da síndrome de Down, tá? Que é a trissomia mais comum na espécie humana. E o segundo cariótipo? Quantos cromossomos tem no total? 69. 69 cromossomos no total. Homem ou mulher? Mulher? Mulher. Tem Y? Tem Y? Não tem.
Se não tem Y, é mulher. Lembra? O que tem no cromossomo Y? Hoje de manhã. O que tem no cromossomo sexual Y? O gene SRY, que determina o quê? Formação de testículo. Não tem Y, não tem o gene, então obrigatoriamente é mulher. 69XXX, tá? É uma trissomia? Não, é uma triploidia. Triploidia é o quê? Tem 3 N's cromossomos. Tem 2 N's mais N. Tem um conjunto N haploide inteirinho a mais de cromossomo. Sobrevive? Não. É o cariótipo de um aborto, tá? Não sobrevive porque tem um número excessivo de cromossomos. Aqui eu tenho uma trissomia. Aqui eu tenho uma triploidia. Qual a diferença? Aqui só tem uma a mais. E aqui tem 23 a mais. 23 a mais que o padrão normal, tá? Então tem uma triploidia, uma euploidia, certo? Muito bem. Anomalias cromossômicas numéricas, aneuploidias, que a gente vai estudar agora. As aneuploidias, elas podem ocorrer tanto em cromossomos autossomos, como em cromossomos sexuais, né? Pode ocorrer em qualquer par, do 1 ao 22, e no par sexual. Elas são originadas a partir da fecundação de gametas com erro no número cromossômico. A causa é a não disjunção, a não separação cromossômica durante a meiose, né? Durante a formação do gameta na meiose. Pode ocorrer tanto na anáfase 1, da meiose 1, como na anáfase 2, da meiose 2. Preciso resgatar um negócio lá do bimestre passado. Meiose 1, anáfase 1. O que acontece na anáfase 1? O que separa na anáfase 1? Pares de cromossomos homólogos. Na anáfase 1, ocorre a separação dos pares de cromossomos homólogos. Isso acontece na anáfase 1. O que acontece na anáfase 2? Muito bem. Separação das cromátides irmãs. Tá? Na meiose 2, separação das cromátides irmãs. É um erro na meiose. É um erro na hora de formar o gameta masculino ou gameta feminino. Né? E o erro pode ser tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Tá? Então pode ser um erro tanto na separação dos homólogos como na separação das cromátides irmãs. Tá? A gente vai ver que tem síndromes que tem que ser na meiose 1 ou na meiose 2. Ou só na 2, ou tanto na 1 quanto na 2, tá? À medida que a gente vai avançando, a gente vai ver, ok? Pode ocorrer uma aneuploidia, tanto em autossomos quanto em sexuais, tá? Pode ocorrer em qualquer um dos 23 pares, tá? Do 1 ao 22, a gente chama de aneuploidias autossômicas. No par 23, que é o par sexual, a gente chama de aneuploidias sexuais, tá? Aneuploidia do par sexual. Já vamos ver agora quais são as autossômicas e quais são as sexuais. Tranquilo? Para formar uma aneuploidia, um gameta aneuploide, o erro tem que acontecer quando? Na meiose. Tanto faz ser na meiose 1 ou na meiose 2. Depende do caso. Pode ser tanto na 1 como na 2. A amniocentese, a CAF cobrou em 2023, tá? O que é a amniocentese? É um exame. Ah, é um exame para quê? Para ver se o bebê tem células cromossomicamente normais. A amniocentese pode testar aneuploidias numéricas, as alterações cromossômicas numéricas ou estruturais. Se o bebê tem uma translocação, se o bebê tem uma inversão, uma duplicação, uma deleção, eu consigo ver num exame de amniocentese. Se o bebê tem um cromossomo a mais, se ele tem um cromossomo a menos, eu consigo ver numa amniocentese. A amniocentese é um exame de retirada do líquido amniótico.
Lembra do líquido amniótico? Ele banha o bebê durante toda a gestação. E no líquido amniótico se descamam células da pele do bebê que ficam mergulhadas no líquido. O médico punciona uma amostra desse líquido, encaminha para um geneticista, que vai colocar esse líquido no meio de cultura, vai deixar as células se multiplicarem em meio de cultura, vai jogar um bloqueador de divisão celular, as células vão ser bloqueadas em metáfase da mitose, cromossomos no grau máximo de espiralização, fotografa, monta o cariótipo e vê onde está a alteração. Né? Pode ser uma alteração de qualquer cromossomo em qualquer par, tanto estrutural quanto numérica. Né? O que fazer com essa informação? Foi feito o cariótipo de uma gestante e descobriu que o bebê tem síndrome de Down, por exemplo. O que vai fazer com a informação? Nada. Só fica sabendo que a gestante está gerando um bebê portador de uma síndrome. Né? No Brasil, não é permitido por lei o aborto em casos de síndromes ou qualquer outra anomalia genética. Tá? Às vezes é para confirmação de diagnóstico. Pelo ultrassom morfológico, o médico não tem certeza se aquilo é ou não alguma síndrome, e aí ele faz a amniocentese para confirmação de diagnóstico. Tá? Pode todo mundo fazer a amniocentese? Não. Exame invasivo, alto risco de aborto. Tá? Alto risco de aborto. Qual é o perigo? O furinho do âmnion não cicatrizar e começar a extravasar líquido amniótico. Se extravasar líquido amniótico, a mulher entra em trabalho de parto. E aí prematuro. Né? Então, é indicado em caso de confirmação de diagnóstico, caso precise fazer alguma coisa, se o bebê tiver alguma síndrome, ou precisar de uma correção cirúrgica, enfim. Tá? Então, a amniocentese é quando se faz a coleta de um líquido amniótico para fazer montagem de cariótipo. Tá? Aneuploidia dos autossomos. Quando a alteração é em cromossomo autossomo, pode afetar meninos e meninas. Né? Porque como é do par 1 ao par 22, pode ter uma alteração, pode ser tanto um menino com aneuploidia, quanto uma menina com aneuploidia. Tá? Mais comum, síndrome de Down. A alteração é aonde? Uma trissomia do par 21. Tá? Um cromossomo a mais no par 21. O que isso acarreta? Atraso no desenvolvimento físico e mental, lesões cardíacas com defeito no septo ventricular. A parede do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo não fecha. E qual é o problema de não fechar a parede do ventrículo? Mistura de quê? Sangue arterial e sangue venoso. Né? Então, isso é uma coisa que, logo após o nascimento, tem que se fazer correção cirúrgica, senão esse indivíduo vai ter problema em mistura de sangue venoso e sangue arterial. Genitais pouco desenvolvidos podem ser estéreis ou podem ser férteis. Lá na nossa folhinha de exercícios de mutação, eu coloquei uma questão que caiu no Enem em 2023, que fala um casal de portador de síndrome de Down. Ele tem síndrome de Down e ela tem síndrome de Down. Perguntava que tipo de gametas eles poderiam formar e que tipo de crianças eles podem gerar. Os portadores de síndrome de Down podem ser estéreis ou podem ser férteis. Tá? E era uma reportagem, uma história verídica, verdadeira. Era um casal de portador de síndrome de Down que ia ter um filho e queria saber qual era a probabilidade dele formar gametas normais ou gametas cromossomicamente alterados. Baixa estatura, flacidez muscular, eles têm o que a gente chama na biologia de hipotonia. Hipotonia são os músculos flácidos, né? Muito relaxados. Aí faz com que eles tenham problema de coordenação motora também. Não se sabe, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Não se sabe, mas a frequência de aneuploidia do 21, síndrome de Down, em pessoas negras é muito baixa na população. Não existe nenhuma razão aparente para isso, mas o número de portadores de síndrome de Down entre os negros é muito baixo. Tá? Podem afetar meninos e meninas. Quanto mais um portador de síndrome de Down for estimulado, menor é o atraso mental dele. Tá? Isso foi uma questão da CAF em 2021. Portadores de síndrome de Down, nem todos têm o mesmo grau de deficiência
física e mental. Quanto mais estimulados eles forem, menor será o grau de deficiência. Características principais para reconhecer uma criança portadora com paciente portador de síndrome de Down. Ponte nasal baixa, face larga e achatada. Esse osso do nariz aqui, ó, ele é achatado, o que faz com que as crianças portadoras, as pessoas portadoras de síndrome de Down, tenham a face mais larga, achatada. Prega epicântica, que é uma preguinha na pálpebra superior, o olho sempre com uma prega na pálpebra superior, que lembra olhos de orientais. Por isso que durante muito tempo eles foram chamados de mongoloides. Hoje em dia não se usa mais esse termo, né? Eles têm uma prega na pálpebra superior, que são pregas palpebrais oblíquas, que lembra olhos de orientais. Boca entreaberta, língua protraída, projetada para fora, grande e sulcada. Né? Então, eles têm a língua grande e normalmente eles ficam com a boca entreaberta justamente porque a língua é grande e a língua fica protraída, projetada para fora. Eles têm uma arcada dentária mal formada também. Isso faz com que eles tenham problema na implantação dos dentes. Na hora, né, de nascer o dente, eles descem desalinhados porque a arcada dental ela como é que a gente chama? Não é alinhada, né? Eles têm o céu da boca bem profundo e a arcada desalinhada. Indivíduo, dá para ver no portador de síndrome de Down, é uma característica que o médico já consegue ver na ultrassonografia, tá? O tamanho da mão de um bebê portador de síndrome de Down. Uma pessoa normal geralmente tem 2 linhas palmares, prega palmar dupla, são 2 linhas. O portador de síndrome de Down tem uma prega palmar única, só tem uma linha na palma da mão. O 5º dedo, a gente tem 3 falanges, né? Pequenininhas, ó. A gente tem a falange proximal, que é esse ossinho perto da mão. A gente tem a falange média e a falange distal. O portador de síndrome de Down, ele só tem a falange proximal e a distal. Ele não tem a falange média. A falange proximal e a distal. Ele não tem a falange média. Então, o dedo dele é mais curto que o normal. Então, a gente chama, né, o dedo encurtado e curvado. Prega palmar única, que é uma prega chamada de prega simiesca, que lembra um grupo de macacos que tem também só uma linha única na palma da mão. Tá? Relação com idade materna. Quanto mais nova ou mais velha a mãe? Mais velha. Aumenta o risco de síndrome de Down quanto mais velha for a mãe. Quanto maior a idade da mãe, maior é o risco de síndrome de Down. Por quê? Tem que ter uma razão, né? Qual é a razão? Olha aqui, ó. A gente já viu lá em ovogênese. Senilidade dos ovócitos. O que acontece com os ovócitos? Ficam velhos. Lembra disso? Uma mulher que esteja ovulando aos 45 anos de idade, ela está eliminando um ovócito que tem qual idade? 45 anos. Lembra que a menina nasce com os ovócitos já pré-formados, lá nos ovários? Uma mulher que esteja ovulando aos 40 anos de idade, ela vai eliminar um ovócito que tem 40 anos. Ele está parado 40 anos em meiose 1, na hora que tem que separar os pares de cromossomos homólogos, não separa. E aí há um erro na separação. Os cromossomos migram para o mesmo lado na célula. Aí vai gerar um gameta com um cromossomo a mais ou com um cromossomo a menos. Né? Então, a chance disso acontecer é quanto mais velha a mulher, maior é o risco dela ter um filho portador de síndrome de Down. Pode ter uma mulher pode ter um bebê com síndrome de Down, numa família em que ninguém nunca teve portador de síndrome de Down, naquela família? Pode, porque ele não é genético. A síndrome de Down está relacionada com o quê? Com uma falha na hora de formar o gameta. Pode acontecer numa mulher de 18 anos? Pode. Pode acontecer numa mulher de 40 anos? Pode. Aonde a probabilidade é maior? Por quê? Porque ocorre senilidade dos ovócitos. Aumenta o risco deles não se separarem durante a meiose. Tá? Ué?
Síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma trissomia. Pifou mesmo. É uma trissomia do par 18. Down era do 21, Edwards do 18. Atraso no desenvolvimento físico e mental. Occipital proeminente. Quem é o occipital? Um osso da caixa craniana. Na base, aqui atrás, ó. Na base da caixa craniana. É esse osso aqui, ó. Tá? Eles têm um osso occipital proeminente. É como se a cabeça fosse pontiaguda, projetada para trás. Dá para ver isso no ultrassom? O médico consegue observar essas características no ultrassom? Sim. Normalmente eles têm orelha de implantação baixa, o pescoço é mais curtinho que o padrão normal, eles têm uma distância aumentada entre os olhos, tá? Que é chamado, né, de hipertelorismo ocular, uma distância aumentada entre os olhos, tem defeitos em vários órgãos, coração, pulmão, rins, e geralmente eles não chegam a completar 1 ano de vida. Tá? Dá para fazer o diagnóstico durante a gestação? Dá. Dá para fazer uma amniocentese? Dá. Tem como resolver? Não tem. Porque ele vai ter um cromossomo a mais no par 18 de todas as células do corpo dele. Pode afetar tanto meninos quanto meninas, porque é autossômico. Né? Então é grave, tem um problema, né? Ele tem um problema cognitivo grande e tem grande chance de morrer antes de 1 ano de vida, tá? Ó, podem ter deformidades também no céu da boca, o pescoço ele é mais curtinho e uma característica que chama a atenção do médico que está fazendo, né, o ultrassom, é que ele tem as mãozinhas sempre fechadas, a gente chama de punho cerrado, ele sempre tem a configuração da mão dessa forma, no ultrassom o médico já percebe, esse bebê ele nunca abre a mão, né? Ele tem uma flexão alterada do dedo indicador. O dedo indicador ele fica posicionado em cima dos outros, ele fica com a mãozinha sempre fechada. Baixo peso ao nascer, cabeça com formato anormal por conta da deformidade no osso occipital. Tá? Geralmente podem nascer prematuros e com baixo peso. Podem ter também micrognatia e retrognatia. O que seria uma micrognatia? Micro, pequeno. Gnato, boca pequena. Tá? Boca pequena, retrognatia, a mandíbula, o queixo ele é retraído, puxado para trás, então queixo pequeno. Outra característica que já dá para ver também em ultrassom, né? Micrognatia e retrognatia. Hipertelorismo ocular, distância aumentada entre os olhos, isso é uma deformidade do osso da caixa craniana, chama osso esfenoide. O esfenoide ele é mais largo do que o normal. Pescoço curtinho, a mãozinha sempre fechada e uma região plantar convexa, a gente chama de pés em cadeira de balanço. Ah, como é que essa criança vai andar? Não anda, porque geralmente ela morre antes de completar 1 ano de vida. Tá? Agora, síndrome de Patau, trissomia do par 13. Sem dúvida, a pior delas. Com maior quantidade de anomalias que normalmente compromete a sobrevivência antes do 1º mês de vida. Síndrome de Patau, muitas vezes o bebê não sai nem da maternidade, ele não tem como ir para casa por conta de cardiopatias severas, problemas cardíacos severos, eles têm lábio leporino e fenda palatina, eles não fecham o lábio superior e não fecham o céu da boca, aí eles não conseguem ser amamentados, porque eles não conseguem sugar, ali é um aborto, né, que daí foi feito como é que a gente chama, não é biópsia, a necrópsia, necropsia dos órgãos desse bebê, né. Malformações múltiplas, intestino, coração, rins, atrasam o desenvolvimento físico e mental e morrem antes do 1º mês de vida, porque tem muita deformidade congênita, nascem com muitas anomalias. Ó, microcefalia, que é um encéfalo pequeno, microftalmia e anoftalmia. O que é uma microftalmia? Olhos pequenos. Anoftalmia, sem olhos, nascem sem olhos, tá? Então, nascem com a pálpebra cerrada e sem olhos, tá?
Ó, fenda lábio-palatina. Ó, a fenda labial e geralmente o céu da boca, o palato, ele também é fendido. Tá? Polidactilia, aparece uma característica marcante nessas crianças também. Polidactilia tanto nos pés quanto nas mãos, né? Dedos a mais nos pés e nas mãos. Hemangioma. O que é hemangioma, sabe? Nem todo mundo que tem hemangioma tem uma síndrome, né? Tem pessoas que têm hemangioma normal, uma característica genética normal. Hemangioma é uma mancha vermelha, como se fosse uma mancha de sangue em determinado local do corpo. É muito comum em portadores da síndrome de Patau, hemangioma, geralmente na região do rosto. Tá? Então, como se tivesse uma mancha vermelha, uma mancha de sangue, que é esse hemangioma. É uma outra característica que aparece nessas crianças portadoras dessa síndrome. Geralmente morrem antes de um mês de vida, dá para diagnosticar durante a gestação, mas não tem o que fazer, não tem como consertar, né? E no Brasil não é permitido o aborto, mesmo sabendo que a taxa de sobrevivência é extremamente baixa, tá? Ó, eu coloquei 4 cariótipos agora aqui para a gente analisar, tá? Não vou nem acender a luz porque já vou começar as outras. Dá para a gente identificar quando é síndrome de Down, de Edwards, Patau, ou se não tem nenhuma síndrome. Esse primeiro caso aqui, tem alguma trissomia? Não? Não tem nenhum cromossomo e nenhum par a mais? Quantos cromossomos tem no total? 46. Homem ou mulher? Vírgula, XX. É uma mulher normal? Uma mulher cromossomicamente normal. 46 cromossomos e o par sexual. Esse cariótipo aqui é de quem? Aonde que está a trissomia? No 13. Se está no 13, é síndrome de quê? Síndrome de Patau. Quantos cromossomos no total? 47. Menino ou menina? Olha o par sexual. Menino ou menina? Menina. XX. Qual é o local da trissomia? Qual é o local da trissomia? 13. Mais 13. Essa é a representação cromossômica para uma pessoa portadora da síndrome de Patau, né? Uma mulher portadora de uma criança, né? Uma menina portadora de síndrome de Patau. Esse aqui. Onde está a trissomia? Par 18. No par 18, tem então um total 47, vírgula. Homem ou mulher? Mulher, XX. Vírgula. Acabou? Mais 18. Né? Então, uma mulher com a síndrome de Edwards. Último. Onde está a trissomia? 47 mais X. Aqui foi coincidência todas as mulheres, tá, gente? Ó, pode ser tanto homens quanto mulheres. XX mais 21. Síndrome de Down. Um cromossomo a mais no par 21, tá? Então, tem uma trissomia do par 21. Síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, todas elas são o quê? Todas elas são classificadas como o quê? Síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, todas são classificadas como? Ó, Down, Edwards e Patau. Todas elas são aneuploidias. Aneuploidias, o quê? Autossômicas. Aneuploidias autossômicas, né? São trissomias. Como é que a gente representa a trissomia? 2 N's mais 1, né? Todas elas são trissomias. O que falta agora? A gente viu as autossômicas. O que falta agora? Sexuais. As sexuais também, se elas forem autossômicas,
Síndrome de Down, pode ser homem ou pode ser mulher. Edwards, homem ou mulher. Fatal, homem ou mulher. Aqui, por serem autossômicas, afetam os dois sexos, de maneira igual. Agora a gente vai para onde? Para as sexuais. Aí vai ser diferente em homens e mulheres? Vai, porque agora afeta quem? O par sexual, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai ver as aneuploidias de cromossomos sexuais. Quando altera o cromossomo sexual, o par sexual. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Ó. Tchau, tchau, meninas. Síndrome de Turner é uma monossomia do par sexual. Na síndrome de Turner, o indivíduo tem X0, 44 autossomos, mais X0. Tem um cromossomo sexual apenas. Se só tem X, vai ser o quê? Homem ou mulher? Mulher. Síndrome de Turner é sempre uma mulher. Não tem Turner homem. Vai ser 45 X0. Síndrome de Turner, sempre mulher. Porque tem um cromossomo sexual apenas. Tá? Então é sempre uma mulher. Características gerais, elas têm geralmente um pescoço, né, curto, com pregas laterais, que a gente chama de pescoço alado. Ó. Aqui são 2 abortos de meninas com síndrome de Turner. Aqui uma mulher adulta com síndrome de Turner. Pescoço curto e largo, que a gente chama de pescoço alado. É uma síndrome que tem forte relação com a idade paterna, tá? Geralmente pais mais velhos. E aí o cromossomo sexual paterno é que está ausente. Tórax largo, mamelos pouco desenvolvidos. A gente diz que essas mulheres têm infantilismo sexual, porque elas têm só tem um cromossomo sexual, geralmente elas são, não menstruam, geralmente são estéreis, e geralmente tem o tórax, que a gente chama, né, em forma de barril, tórax largo, tem uma pelve androide, que é a configuração de corpo masculino, né, um quadril, um ombro mais largo e um quadril mais estreito. Infantilismo sexual, ovários rudimentares, elas não ovulam, são estéreis, produzem gametas, não menstruam, tem amenorreia, que é ausência de menstruação, e geralmente tem estatura baixa. Pode ter deficiência mental ou não, tá? Tem vários casos de mulheres portadoras de síndrome de Turner que não apresentam deficiência mental. Lá em Blumenau, eu dei essa mesma aula no COC de Blumenau, na sexta-feira, e uma aluna falou que tem uma tia que tem síndrome de Turner, é formada em medicina na FURB e ganhou honra ao mérito como melhor aluna no ano de formatura dela, que tem síndrome de Turner. Né? Tem os outros sintomas, é estéril, não menstrua, tem infantilismo sexual, tem aparência física da portadora de síndrome de Turner, mas não tem problemas cognitivos relacionados à síndrome. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes assim, todas têm problemas mentais, podem não ter, tá? Deficiência cognitiva. Isso aqui tá chato. Agora eu fiquei com medo se passou. Ó, síndrome de Turner, elas têm também unhas hipoplásicas e hiperconvexas. O que é uma unha hipoplásica? É uma unha pequenininha, curtinha, né? E hiperconvexas, elas são enterradas na pele. Então, são pequenininhas, enterradas na pele. Elas têm linfedema de pés e mãos. Linfedema é um inchaço das mãos e dos pés, tá? Então, é uma característica marcante nas portadoras de síndrome de Turner também, tá? Klinefelter. Klinefelter é 47 XXY. XXY é um Klinefelter. Então, ele tem 47 XXY. Síndrome de Klinefelter é homem ou mulher? Sempre homem. Por quê? Por que o Klinefelter é homem? Porque tem cromossomo sexual Y, né? Apesar dele ter 2X e um Y, ele é do sexo masculino, mas ele vai desenvolver características sexuais
femininas. Então, estatura elevada, normalmente são homens de estatura elevada, homens altos. Corpo eunucoide com aspecto feminino. Como é que é um corpo eunucoide? Eles têm ombro mais curto e quadril mais largo. Geralmente eles têm braços extremamente longos e outra coisa, podem ter ou não deficiência mental, tá? É outro caso em que o indivíduo não precisa ter deficiência mental. Eu já tive um aluno Klinefelter que ele fugia totalmente a esse padrão de homens altos, braços longos, característica do corpo lembrando a configuração feminina. Por quê? Ele foi diagnosticado muito novinho e aí ele começou a fazer tratamento com reposição hormonal, testosterona, porque o homem Klinefelter ele não produz testosterona. Ele tem os testículos atrofiados, não tem epitélio germinativo, então ele não forma o hormônio sexual masculino. Só que como ele foi descoberto muito pequeno, ele começou a fazer desde a infância, depois quando entrou na adolescência, o tratamento com o hormônio sexual masculino com a testosterona. E aí ele não teve as características sexuais femininas, tá? Podem ter deficiência mental associada ao número de cromossomo X. Ele não tinha deficiência mental, mas ele tinha problemas de aprendizado, mas tinha cognitivo normal, tá? Estudava em escola normal. Ó, eles podem desenvolver ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, por conta de ter um X a mais. A ginecomastia ela pode estar presente em homens sem ter síndrome de Klinefelter, pode ser só uma disfunção hormonal, né, que a gente chama de uma alteração normal, que faz o crescimento de mamas em homens. Pênis pequeno, atrofiado, eles têm uma hipoplasia do pênis, e testículos atrofiados e indolores à pressão, onde eles não produzem, são estéreis, não produzem gametas e não produzem o hormônio sexual masculino, né? Então esse aluno ele sabia que ele não ia poder ter filhos, que ele era estéril porque o testículo não produzia espermatozoides. Ó, aqui é um caso de 3 meninos da mesma família, todos portadores de síndrome de Klinefelter, tá? O que é raríssimo, já não é fácil ter. E são pessoas que têm, olha só, 48 cromossomos. Ao invés de 47, são casos de 48, 2 com 48 cromossomos e 1 com 49 cromossomos, tá? Então, eles podem ter cromossomo. É muito raro já ter a síndrome e ainda mais numa mesma família. Quanto maior o número de cromossomo X, maior é a deficiência presente nos portadores da síndrome de Klinefelter, tá? Síndrome do triplo X. Síndrome do triplo X é uma trissomia do par sexual, vai ser 47XXX, que é a síndrome do triplo X. Homem ou mulher? Mulher. Por quê? Qual é a resposta? Não tem Y, então é do sexo feminino. Podem passar totalmente despercebidas na população, tá? Podem não ter nenhuma deficiência mental, às vezes pode ter uma tendência ou não à esquizofrenia, mas não é uma regra. A única coisa que pode aparecer em portadoras do triplo X é que às vezes elas têm o rosto que lembra uma pessoa portadora de síndrome de Down, a prega na pálpebra superior, a face achatada, mas elas não têm síndrome de Down. E aí elas aquela pessoa que a gente olha, parece que tem síndrome de Down, mas não tem síndrome de Down, não tem trissomia do par 21, mas pode ter um cromossomo sexual X a mais. Então, podem passar despercebidas, podem ter problemas, né, cognitivos, com deficiência mental, mas não é uma regra. Esse aluno, Klinefelter, que eu falei para vocês, lá em Florianópolis, a mãe dele era triplo X, e ela só foi diagnosticada triplo X quando ele nasceu Klinefelter. Daí foram ver qual é a razão, né, dele ter um X a mais, e aí descobriram que o cariótipo da mãe, ela era triplo X, tá? E aí só descobriu só depois que teve o filho, tá? Podem ter as fendas palpebrais, que é a preguinha na pálpebra superior, pode ter implantação baixa de orelha, associada a muitas síndromes, problemas cardíacos e renais, mas não é uma regra, tá? Podem passar totalmente despercebidas na população. Duplo Y. Como é que é uma síndrome do duplo Y? Qual seria o cariótipo? 47XYY. É chamado de síndrome do duplo Y. Homem ou mulher? Homem. Sempre homem, né?
Duplo Y pode passar totalmente despercebido na população, não necessariamente tem problemas cognitivos, muito pelo contrário, foram descobertos pela primeira vez num presídio na Inglaterra, onde o homem tinha cometido crimes bárbaros e ia ser condenado à prisão perpétua, daí a pena de morte, eu acho. E aí foram estudar o que esse cara tinha de tanta agressividade, e aí descobriram que tinha um Y a mais, e começaram a procurar isso em outros presídios, em outros lugares do mundo, e encontraram outros homens com um padrão de violência muito grande e também eram duplo Y. É uma regra? Não, não é uma regra. Né? Pode existir um duplo Y na população que passe totalmente percebido sem nenhum indício de criminalidade. Né? Então, não é uma regra ter alto índice de violência associado ao duplo Y. Normalmente estão associados a QI muito baixo, o que também não é verdade, porque todos os homens que foram descobertos, eles tinham cometido crimes bárbaros com requintes de crueldade que só uma pessoa com QI muito elevado conseguiria ter feito. Né? Então, não é uma regra. Pouco se sabe a respeito do duplo Y. Só que tem uma coisa que a gente precisa saber do duplo Y. O erro está onde? No óvulo ou no espermatozoide? O duplo Y é um defeito aonde? No espermatozoide ou no óvulo? Obrigatoriamente no espermatozoide. É o espermatozoide que vai ser como? O óvulo vai ser X e o espermatozoide tem que ser como? Y. Não tem jeito. Tá? Triplo X. Pode ser um erro no óvulo ou no espermatozoide? Pode ser um óvulo X fecundado por um espermatozoide XX? Pode. Ou pode ser um erro no óvulo, o óvulo XX e o espermatozoide X? Pode? Pode ser um erro tanto na espermatogênese como na ovogênese? Pode. Não tem regra. Tá? Klinefelter é um erro aonde? No óvulo ou no espermatozoide? Vamos pensar. Poderia ser um óvulo XX fecundado por um espermatozoide Y? Poderia. Agora, poderia ser um óvulo normal fecundado por um espermatozoide XY? Poderia. Pode ser um erro tanto na espermatogênese como na ovogênese. E Turner? Turner pode ser um óvulo X fecundado por um espermatozoide sem gameta? Pode. Pode ser um óvulo sem gameta fecundado por um espermatozoide X? Pode. Pode ser um erro tanto no espermatozoide quanto no óvulo. E se for um óvulo assim, ó, um óvulo sem gameta fecundado por um espermatozoide carregando um Y. Aqui daria isso aqui. Sobrevive? Não. Lembra? Ninguém na espécie humana sobrevive na ausência total de X. Tem que ter pelo menos um X. Aqui, Klinefelter, triplo X e duplo Y são trissomias. 2 N's mais 1. E Turner? Monossomia. 2 N's o quê? 2 N's menos 1. Tá? 2 N's menos 1. Então, as aneuploidias dissexuais podem ser monossomias ou trissomias. Tá? As de autossomo nunca pode ser uma monossomia. Não pode, tira dúvida, tá? Não pode ter autossomo a menos. Pode ter a mais? Pode. Só não pode faltar. Ninguém sobrevive com 43 autossomos. Sobrevive com 45. Down, Edwards, Fatal, mas ninguém sobrevive com 43. Beleza? Ok? O duplo Y e o triplo X. Pode. Pode ser diagnosticado só quando tiver algum filho com algum problema. Pode ser passado despercebido, sim. Ok? Fechamos. O que temos lá na plataforma? Uma listinha de exercícios sobre... Ah, não! Faltou aqui, ó. A gente identificar os cariótipos. Vamos rapidinho.
primeiro lá. Aqui. Isso aqui é o quê? Tem a mais ou a menos? Primeira regra é contar. Tem a mais ou tem a menos? Menos. Tá faltando aonde? Aqui é 45x0. Quem é 45x0? Turner. Síndrome de Turner. Aqui. Tem um x a mais que o padrão normal. 47xxx. Quem é? Triplo x. Não usa mais super fêmea. Tá errado, tá? Não usa mais super fêmea. É que antigamente chamava super fêmea. Não? É. Não. 47, síndrome do triplo x. Triplo x. Aqui. Quem é? Quanto que tem? 47xxy. Síndrome de Klinefelter. E aqui, 47 XYY duplo Y, tá? Síndrome do duplo Y, ok? Agora fechamos. Obrigada, Laura, pelo seu apoio.